Graças a Deus pela bênção da vida, da salvação, pelo batismo com o Espírito Santo e por essa esperança tão gloriosa. E sendo assim, meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, que sintam a paz, que sintam a alegria do Senhor na sua vida. E eu tenho uma palavra para ler que encontra-se na Epístola do apóstolo São Paulo em Romanos, capítulo 8. E eu quero começar a ler do versículo 28 e o versículo 29 até o versículo 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim dele que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, uma palavra muito poderosa, muito gloriosa, uma palavra que nos coloca numa condição de muita importância, porque passamos a ser importante. E a palavra nos diz, os que Dantes conheceu. É um pouco assim difícil para entender, mas Deus, ele é onisciente. Na sua presciência, nos diz a palavra, podemos até comparar aqui a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e o trecho está mais ou menos do versículo 13 ao versículo 5. E ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E aqui parece que houve uma eleição, mas é a maneira da palavra falar. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Meus irmãos, a nossa mente humana não tem condição para retroceder antes da fundação do mundo para entender como ele nos escolheu, nos amou. E a palavra dá-nos a entender, porque os que Dantes conheceu, ele nos escolheu, porque antes, na sua presciência, ele nos conheceu em Cristo. Coisa gloriosa, né, meus irmãos? Nos conheceu em Cristo. Como nos conheceu em Cristo, ele nos predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Que promessa, meus irmãos! Promessa deste homem como somos nós, com estruturas as mais diversas, com a fisionomias as mais diversas. Uns são brancos, outro é raça amarela, outro é raça preta, outro é raça vermelha. Outro tem uma fisionomia bonita, ou não tão bonita assim. E nós temos o nosso problema, as nossas cargas emocionais, o nosso costume. Mas acontece que nessa escolha de Deus para a salvação em nossa vida, a palavra diz que fomos predestinados por Ele para ser conforme a imagem de seu Filho. Que coisa gloriosa! Lá em Filipenses, Paulo ainda diz assim, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar-se todas as coisas. Isso é muito glorioso, meus irmãos. Isso mostra o dia da volta de Cristo, que o céu vai se abrir e nós seremos arrebatados e seremos transformados segundo o seu corpo glorioso. E aqui nos diz que ele nos predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Oh, meu irmão, minha irmã, não sou eu que estou
afirmando, no sentido, eu estou afirmando o que está escrito na palavra. Eu não estou inventando. E diz que nos predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, parecido com ele. Para quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui está falando a respeito de uma irmandade espiritual. Então, ele nos escolheu, nos chamou, nos encontrou em Cristo. E nos encontrou quando estávamos caídos. Essa na presciência de Deus, na presciência divina, na sua onisciência, e nos transformou, nos limpou na pessoa de Cristo. Ele viu que iríamos aceitar a Cristo. E aí, ele nos predestinou para esta... Vou predestinar ele para ser uma imagem semelhante à imagem do meu filho, meu primogênito, para ser entre muitos irmãos. Que coisa gloriosa! É a promessa. Pastor, obreiro, e às vezes passamos dificuldade, às vezes somos incompreendidos, mas aqui tem uma promessa muito poderosa. Essa promessa não é para todos, e pode ser para todos. Depende ele nos encontrar em Cristo. Na sua onisciência, ele me encontrou em Cristo, te encontrou. Por isso que você é um crente, por isso que você é uma crente, por isso que você foi batizada com o Espírito Santo, por isso que você é um pastor, um obreiro, porque você foi escolhido, foi eleito. Isso é importante. E tem uma finalidade, para que tenha a imagem de seu filho, a imagem de Cristo em nós. Que coisa gloriosa, meu irmão. E diz a palavra aqui no versículo 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É a irmandade espiritual. Nós seremos parecidos. Meu irmão, minha irmã. Às vezes, por nós não compreender, não damos tanto valor, porque nós somos finitos. Mas pense, o futuro que está reservado para você, minha irmã, meu irmão, futuro de bênção. Na eternidade, essa irmandade espiritual. Seremos parecidos com ele. Ele é o nosso primogênito, nosso irmão mais velho. É isso que Deus fez. E vai acontecer. Desde o momento que você não saia do plano, fique na escolha que ele fez. Continue em Cristo. O problema todinho da vitória é continuar em Cristo. Ele nos conheceu em Cristo. E como nos conheceu em Cristo, nos escolheu. Fica em Cristo, é ficar em Cristo. Não podemos sair de Cristo. Cristo é a nossa vitória, a nossa bênção. Que o Senhor abençoe a todos. Mas, meu irmão, minha irmã, obreiro, nas lutas, nas dificuldades, fique em Cristo. É com Ele que teremos a vitória. É com Cristo e é em Cristo que nós faremos parte desta irmandade espiritual, onde Cristo é o primogênito e nós estaremos entre muitos irmãos. Que o Senhor vos abençoe. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu te agradeço pela bênção, e eu quero pedir agora por todo o teu servo, tua serva, pela tua serva, pastor, da alegria, da entusiasmo, e que possa sentir e entender o valor que cada um tem diante de Deus. Pai eterno, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.